A gente começa hoje uma série sobre um assunto que eu diria que é difícil, mas é necessário. Talvez para alguns o tema até pareça estranho, né? Machucados pela igreja. Como assim se sentir machucado pela igreja? A igreja que é um lugar de cura espiritual? A igreja não deveria machucar ninguém. E é verdade, não deveria. Mas também é verdade que existem muitas pessoas que se sentem machucadas, feridas pela igreja, seja por uma postura tomada pela igreja enquanto instituição, ou por um escândalo que tenha acontecido dentro da igreja, ou com alguns dos seus líderes, algum abuso físico, psicológico, por alguma coisa ruim que alguém te disse e essa pessoa fazia parte da igreja junto com você. Não é muito difícil de encontrar notícias a respeito de abusos, desvios, escândalos envolvendo igrejas e os seus líderes. Cacei alguns links apenas para ilustrar isso aqui para vocês. E tem muita coisa que se fala sobre a igreja. Coisas assim, somadas a problemas de relacionamento, muitas vezes empurram as pessoas para fora da igreja. Cada vez mais cresce o número de pessoas que se dizem que creem em Jesus, mas não se identificam com nenhum grupo, né, com nenhuma comunidade de fé. Os que a gente costuma chamar de desigrejados, os que não se identificam com a igreja. Dizem, eu creio em Cristo, mas a igreja não me representa. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa não é uma mensagem, não é uma série contra a igreja. A gente não vai falar contra a igreja. Nós não somos e nem poderíamos ser contra a igreja, porque a igreja é uma criação do próprio Deus. A igreja é chamada no Novo Testamento de a noiva de Cristo. Isso quer dizer que a igreja é muito especial, né? Uma noiva é especial para o noivo. E além disso, além de ser especial para Jesus, há um compromisso sério de Jesus com a igreja e da igreja com Cristo. Existe amor, existe sacrifício de um com o outro. A imagem da noiva carrega tudo isso. Em vez de ser contra a igreja, o nosso tema está a favor da igreja, procurando trazer à tona abusos, desvios que existem dentro da igreja, na intenção de tomarmos consciência disso e aprendermos a lidar com essas coisas. Infelizmente, problemas existem, a gente precisa conversar sobre isso. Pode ser que alguém tenha tido um péssimo exemplo de cristianismo dentro de casa, pais que agem na igreja de um jeito, em casa de outro, e isso machuca a gente. A gente encara a igreja com outros olhos quando a gente tem isso como algo comum em casa. Fofocas que acontecem, julgamentos superficiais e muitas vezes maldosos. Existem pessoas que sofrem abuso espiritual de pastores, de líderes, abusos emocionais e até mesmo físicos, tem nas notícias aqui, né? Muitos líderes religiosos são mal intencionados e acabam manipulando seus fiéis para conseguir vantagens. Às vezes financeira, ou às vezes até para enaltecer o ego próprio mesmo. Quando a gente levanta esse tema, nossa intenção é refletir e aprender a lidar com uma igreja que não é perfeita, porque é feita de pessoas imperfeitas, pessoas complicadas, mas essa imperfeição, ela não pode estar na intenção. A imperfeição é uma coisa que a gente constata, mas não é nossa intenção, a gente não quer ser imperfeito. Uma coisa é errar por deslize. A gente sabe o que é certo e por deslize erra. Outra bem diferente é encontrar prazer e vantagem no erro. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui, os que estão acompanhando a mensagem pela internet. Você já se sentiu machucado pela igreja de alguma forma? Vocês que estão aqui, vocês já se sentiram de alguma forma machucados pela igreja ou por alguém da igreja? Eu posso dizer que sim, né? Já tive essa experiência, já passei por isso. Nessa semana a gente fez uma perguntinha naquelas caixinhas no Instagram, né? E aí eu vi que um monte de gente viu, né? Quase 200 pessoas viram a pergunta, mas poucas responderam. E talvez até por receio de se expor, a gente não gosta muito de falar desses assuntos. Mas lendo e ouvindo sobre o assunto, eu percebi que a maioria das pessoas que relatam que tem alguma ferida causada pela igreja,
São vários os motivos, mas normalmente tem a ver, resumidamente, com 4 pontos principais: regras e legalismo dentro da igreja, uma liderança autoritária e muitas vezes hipócrita, aquele que prega uma coisa do púlpito, mas não vive no dia a dia, julgamento de uns com os outros, falta de amor, conflitos, fofocas, mentiras. Tudo isso coisa feia, né? Mas tem dentro da igreja. Tem também. Muito provavelmente, se você é uma pessoa que tem alguma vivência de igreja, se você já viveu alguns anos dentro da igreja, independentemente da placa, tá? Estou falando de igreja como conjunto de pessoas que creem em Jesus. Em alguma dessas áreas você já sofreu alguma ferida. Né? Em alguma delas. Algumas feridas talvez até já cicatrizaram e nem traz mais sofrimento, é só uma lembrança. Aconteceu, mas não me atinge mais. Mas também algumas podem estar abertas, e aí a gente precisa tratar. Feridas abertas costumam doer, né? Pode infeccionar. Aí os médicos aí, que tem um monte, né? Médico, profissional da saúde, tem um monte na congregação, sabe melhor do que eu. O nosso texto bíblico que foi escolhido para hoje, ele fala diretamente sobre o primeiro ponto: regras e legalismo. E isso é algo que diz respeito especialmente à condução da igreja por parte da liderança. Né? Não tem a ver tanto com a fofoca, mas regras e legalismo tem mais a ver com quem está conduzindo a igreja. Por isso, a nossa conversa hoje vai focar nesse problema, mas ao longo da série, que vai até o final do mês de setembro, os outros problemas também vão ser abordados. Jesus fez um convite para as pessoas que estavam se sentindo cansadas, sobrecarregadas, com tantas regras, com tanto legalismo. Legalismo é uma supervalorização da lei, né, da cobrança, que aquela religiosidade tóxica da época de Jesus estava impondo. Copiei o texto aqui na tela, Jesus dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um convite especial para todos aqueles que estão se sentindo cansados, sobrecarregados e, por que não dizer, machucados por essa, né, religiosidade tóxica que naquele momento era imposto pelos líderes judeus. Mas hoje talvez tem outras lideranças que também colocam essa religiosidade tóxica na nossa vida. Tem uma palavra importante nesse trecho que merece um destaque para a gente compreender melhor o sentido do trecho. É essa palavrinha aqui que eu destaquei em amarelo, o jugo. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas quanto mais a gente estuda e ouve sobre o assunto, maior é o entendimento da gente. Isso acontece comigo também. O que eu trago para vocês é coisas que eu aprendi ao longo da semana, pesquisando, lendo e conversando com Deus também a respeito do que Ele gostaria que eu falasse para vocês. O jugo, literalmente, era uma espécie de canga. Né? Lembra, vocês conhecem aqui do pessoal do interior, né? Quem é de São Paulo talvez não sabe muito bem disso. Não sei como é que chama lá, mas a canga é aquela peça, né, de madeira colocada no pescoço da junta de bois, né? E tem a finalidade de governar o boi. Né? A gente aqui no interior coloca para puxar o arado, para puxar o carro de boi. É um peso sobre o pescoço que diz para onde ele vai, se deve andar, se deve parar, se deve ir para a esquerda, se deve para a direita. A canga faz ele seguir uma linha, né? E esse é o sentido bem literal do jugo. Só que no tempo de Jesus, essa palavra jugo também era usada num sentido religioso. Né? Lembrava o boi também para eles, mas também tinha um sentido da religiosidade. Dentro daquela cultura judaica em que eles viviam, tinham as leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais. Como no começo da nação de Israel, eles viviam numa teocracia, diferente da gente, que a gente vive numa democracia, né? A teocracia é o governo da parte de Deus. Nem reis eles tinham lá no começo. Então Deus se preocupou em dar diversas regras para orientar a vida do seu povo, as leis que estão lá. E naquela cultura se desenvolveu também a figura dos mestres, dos rabinos, que ensinavam e interpretavam essas leis de Deus para as pessoas.
Só que, claro, como se trata de interpretação, existiam vários rabinos com interpretações diferentes. E isso, com o desenrolar do tempo, fez com que surgissem até o que se chama de escolas rabínicas, né? Não que fosse um lugar, colégio, mas linhas de pensamento, linhas de interpretação, as escolas de interpretação. Cada linha tinha um jugo, eles chamavam assim. Esse jugo era uma espécie de lente pela qual o rabino via a lei de Deus e interpretava para os seus seguidores. Então, uma pessoa que desejava seguir o caminho de Deus, ela acabava adotando o jugo de determinado rabino, né? Eu vou andar conforme o rabino tal diz, como ele interpreta essa lei. O jeito como ele interpretava a lei de Deus, aplicando essa lei para a vida diária, que orientava para que lado a pessoa deveria ir, dizia o que pode e o que não pode fazer. Por isso que o jugo tem muito a ver com isso. E os rabinos gastavam muito tempo tentando resolver os detalhezinhos que a lei não deixava clara. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para entender isso. O mandamento de guardar o sábado, né? Na nossa contagem, o 3º mandamento. As pessoas se questionavam sobre o que seria considerado trabalho. No sábado, o judeu não trabalha. Então eles perguntam, mas o que é trabalho, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer no sábado? Caminhar muito longe, muita distância, seria um trabalho? Na época em que as viagens eram feitas a pé? E aí vinha um rabino e dizia, olha, eu acredito que se você caminhar mais do que 2 quilômetros, é trabalho, mas menos não. Né? Menos pode ser do dia a dia. Agora, se você levar uma sacola junto nesses 2 quilômetros, aí vai ser considerado trabalho, porque você está carregando um peso. E olha que eu estou sendo bem simples, né, nos exemplos, só para a gente ilustrar. Não, tem várias escolas rabínicas. Mas eles foram constituindo leis, regrinhas bastante difíceis de serem cumpridas, um fardo muito pesado para as pessoas carregarem na sua vivência religiosa. Sobre o sábado é curioso porque Jesus fez curas, várias curas em sábados, né? E curar era considerado um trabalho. E Jesus vai lá e cura no sábado. E isso não foi por acaso. Jesus estava querendo mostrar que a regra do sábado existia para abençoar pessoas e não para subjugar as pessoas. Vocês lembram daquela cura do paralítico que Jesus disse, pega a tua cama e anda, né? Jesus curou aquele cara num sábado. Né? Não podia fazer, mas ele curou num sábado. E olha a ironia de Jesus, ele ainda diz pro paralítico, você levanta, pega a sua maca e anda. E não dava nem carregar a sacola. E agora o paralítico vai lá, pega a maca, né? Pega a cama e anda. Então Jesus está provocando todo mundo que está ouvindo. Olha, eu curei e ele vai levantar e vai caminhar ainda. E vai levar, e vai ser um trabalho, e vai ser no sábado. Esse esquema do sábado é bem pesado para os judeus até hoje. Na primeira vez que eu ouvi, eu não acreditei, mas fui pesquisar e é verdade. Copiei aqui a propaganda de uma empresa que fornece elevadores de Shabá. O Shabá é o sábado, é o dia do descanso na visão judaica dedicado ao Senhor. Algumas escolas rabínicas hoje ainda defendem que um judeu não pode acionar um interruptor para ligar ou desligar qualquer coisa no sábado. Isso é considerado um trabalho. Se eu apertar um botão, eu estou trabalhando. Então, para resolver esse problema, porque sinagogas hoje, às vezes, funcionam em prédios, né? E como é que o judeu vai entrar no prédio para ir até a sinagoga? No sábado. Então, eles criaram um elevador que funciona no sábado de um jeito diferente. Ele para em todos os andares. Você não aciona botão. Ele em todos os andares ele para, abre a porta, fica um tempo aberto, fecha, vai no outro, abre a porta. Então, o judeu ele não precisa tocar em botão nenhum. Ele entra dentro, espera chegar no andar que ele quer e sai, não trabalhou. Isso existe. Eu não acreditei na hora que eu ouvi, mas é verdade. E eu compartilho com vocês só para ter noção até onde o jugo de uma religiosidade pode chegar. De apertar um botão, não pode. O sistema religioso do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, estava baseado num lugar sagrado, que era o templo, em pessoas sagradas, consideradas especiais, os sacerdotes, e nos rituais sagrados, os sacrifícios. Isso era a base da religiosidade judaica do Antigo Testamento. Só que esse sistema, por muitas vezes, foi supervalorizado. Em alguns momentos, até tomado por pessoas mal intencionadas, que usaram o sistema para subjugar pessoas.
E tudo isso era reinterpretado pelas diferentes escolas rabínicas, cada vez tornando o fardo mais pesado de ser carregado. Pode isso, não pode aquilo, né? Isso pode, isso não pode. Só que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? O ritual sagrado é o próprio Jesus, ele é também o templo, o lugar sagrado, e ao mesmo tempo ele também é o grande sacerdote, ele é a pessoa sagrada. Em Jesus, todo esse sistema chega num ponto comum. Jesus coloca as leis de Deus num patamar bem elevado. Quando ele ensina lá no Sermão do Monte, ele diz, lembrando da lei do Antigo Testamento, dos mandamentos, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e as pessoas se consideravam boas, não matei ninguém, né? Então eu sou bom. E aí Jesus diz, mas eu digo para vocês que qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, já matou ele, e está fora da lei, não está andando na lei, está fora. E aí ele diz mais, vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. E aí eles, não, nunca traí ninguém, né? Mas eu lhes digo que aquele que olhar para uma mulher com a intenção de possuí-la, só olhar, né? Já cometeu adultério no seu coração e também está fora da lei, está à margem da lei. Você consegue compreender o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para as pessoas, olha, você não vai conseguir cumprir, você não vai conseguir herdar a vida eterna por algum esforço seu. Não vai dar. A lei está, a régua está muito em cima. Quando aquele jovem rico vem falar com Jesus, está registrado em Mateus essa história, é com essa mentalidade do esforço próprio que ele chega e ele pergunta, mestre, né, rabino, você é um mestre que ensina as leis para nós, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? O que eu devo? O problema da pergunta está aí, né? O que eu devo fazer? Eu tenho honrado meus pais, eu guardo o sábado, eu não faço fofoca, eu tenho sido um cara excelente, o que me falta fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, um coração extremamente arrogante e apegado aos seus bens, tanto que ele é conhecido como o jovem rico, Jesus disse para ele, olha, se você quer ser perfeito, já que você está nessa vibe da perfeição, né, vamos insistir nela. Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá o dinheiro para quem não tem, depois vem e me segue. E a história termina dizendo que aquele jovem saiu chateado com o mestre, chateado com o rabino Jesus, porque ele achou o jugo de Jesus muito pesado. É muito difícil. E não foi só o jovem que achou pesado e difícil, os discípulos também acharam. Chegaram perto de Jesus, admirados, e perguntaram, mas Senhor, então, quem é que vai se salvar? Nós estamos tudo perdidos aqui, né? Você tem que fazer tudo isso? Isso é impossível. E Jesus responde para eles, sim, isso é impossível para o ser humano. Mas aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. No fim das contas, quem faz o milagre da salvação é Deus e não nós. Por isso que Jesus coloca a lei lá em cima, porque não vai dar pela lei, vai ser pela graça. Não é pelo cumprir de regras, mas é pelo amor de Deus por nós. Jesus está dizendo, vejam, vocês não conseguem por si mesmos, vocês vão precisar de mim. A cruz é a passagem para a vida eterna. Jesus está oferecendo um outro jugo, mais leve, mais suave, porque a maior carga de todo o universo foi Ele mesmo que carregou nos seus ombros. Foi o peso do nosso pecado. E aí tem um outro texto na Bíblia em Hebreus, que diz que Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Lembra daquele sistema, né? Hebreus está falando daquele sistema do Antigo Testamento. Jesus é o sacrifício perfeito, por isso Ele é o mediador da nova aliança. Jesus é o mediador e a gente não precisa de nenhum outro mediador, de nenhuma outra mediadora ou medianeira para chegar diante de Deus. Não precisa nem de pastor para intermediar a tua conversa com Deus. Não precisa de padre, não precisa nem do Papa. A reforma do século XVI, que deu origem à igreja evangélica no mundo inteiro, já denunciou isso, né? Essa dependência de pessoas que não precisa. Jesus abriu o caminho reto, livre para Deus. Naquela época da reforma, a igreja tinha se desviado da graça e colocado diversos jugos pesados sobre as pessoas de novo. E a reforma foi um grande movimento dizendo, olha gente, vamos acordar, o que diz a Bíblia é diferente do que isso que a gente está vivendo aqui.
O curioso é que passou 500 anos da Reforma, e no nosso tempo, dentro do próprio meio evangélico que surgiu com a Reforma, que deveria ter isso muito claro dentro de si, de novo, os julgos são colocados sobre as pessoas. As regras humanas que tornam a caminhada com Deus um fardo pesado, muitas vezes até incarregável. Eu vou poluir a tela para vocês agora, tá? Esse fardo que a igreja cristã coloca sobre as pessoas são os usos e costumes que precisam ser seguidos, senão você não é cristão. São as roupas, as vestimentas, comidas e bebidas. Não pode usar calça, tem que usar saia. Não pode comer carne, não pode tomar café. Não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas. Vocês já ouviram falar dessas regras, né? São regras de igrejas cristãs. Não pode depilar, não pode jogar futebol. Não pode ouvir música do mundo só, música de crente, né? E tem igrejas às vezes que diz que é só do seu ministério que pode usar a música, né? Do ministério vizinho não pode. São todos cristãos, mas vamos consumir só a música que a gente produz. Não pode assistir novela, só se for da Record. Daí pode, né? Porque no passado a TV era do diabo, né? Aí o pastor comprou a TV, agora a TV ficou boa, né? A Disney é do diabo, já ouviram essa também? Disney é demoníaco, não pode. Julgamentos superficiais, críticas, fofocas, exposição pública do pecado. Às vezes a pessoa até já tratou do pecado, mas se traz na frente, olha aqui o fulano e a fulana, né? Tiveram aqui, fornicaram, né? Relações fora do casamento e agora preciso pedir perdão. E essa exposição judia. Abuso do poder. Líderes autoritários, que muitas vezes se intitulam como os ungidos do Senhor e não pode, ninguém pode falar contra eles, né? Porque eu sou ungido do Senhor. Cobertura espiritual, já ouviram isso? Né? Se você trocar de igreja, você vai perder a cobertura espiritual. Né? Então você não pode nem ir na igreja. Você quer conhecer o ministério fulano de tal lá, não vai, porque senão você perde a cobertura aqui que eu como pastor dou para você. Manipulação financeira acontece muito no meio cristão. Ativismo, todos os dias você tem que estar na igreja. Segunda tem o culto disso, terça tem daquilo, quarta tem do outro, quinta tem da libertação, sexta tem do descarrego, sábado, assim vai, né? Crenças doentias, a pessoa diz que está doente porque não tem fé. Né? Se tivesse fé não estava assim. Seu marido foi embora porque você não passou o óleo ungido na cabeça dele enquanto ele estava dormindo lá de madrugada. A gente acha engraçado essas coisas, mas existe. Para resolver o seu problema, você precisa ir na fogueira santa, que daí a gente vai fazer o sacrifício. E aí o sacrifício de Cristo que fica de lado, né? Porque eu vou ter que fazer um novo sacrifício lá. O óleo ungido, a toalha ungida, consagrar objetos, consagrar os bens, campanhas de libertação, fazer voto, pagar promessa, locais sagrados, né? Tem slogan de igreja, diz, a mão de Deus está aqui. Né? Aqui, ali não está, mas aqui ela está. Tudo isso aqui é fardo pesado. E se alguém me ouve agora, percebe que essas coisas te sobrecarregaram em algum momento da tua vida, Cristo morreu na cruz para deixar tudo isso para trás. Não dá para permitir que líderes religiosos te sobrecarreguem com tudo aquilo que Jesus já carregou no teu lugar. E eu fiquei pensando, talvez, para quem foi criado dentro da igreja protestante, da igreja luterana, talvez muito do que eu falei aqui seja coisa estranha. E que bom se foi assim. Que bom se a experiência foi boa ao ser criado dentro da igreja. Talvez você não tenha precisado experimentar na pele muitas das coisas estranhas que se fazem em nome de Deus por aí, em nome da fé. Mas, se você não vivenciou, é muito provável que algum dos seus amigos, algum dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, tenham tido alguma experiência com algum jugo pesado, alguma coisa que foi imposta pela fé ou pela religião em nome do próprio Deus. Eu tenho convicção, pelas conversas que eu já tive com pessoas, e às vezes até em caráter de confissão as pessoas me contam coisas, eu tenho convicção de que esse assunto é relevante para uma boa parcela de pessoas que já passou por diferentes contextos religiosos. E para uma boa parcela de pessoas que nos acompanham na internet também, e que talvez até estejam ouvindo essa mensagem agora na versão gravada. E para todos nós, não é eu quem está falando, mas é o próprio Jesus quem diz assim:
venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É um convite de Jesus e é um convite para todos. Não é exclusividade de um grupo. Jesus está de braços abertos para todos. Você se sente cansado, você se sente sobrecarregado, Jesus está dizendo, pode vir. Eu tenho descanso para vocês. Jesus está mostrando as mãos dele, dizendo, olha, essas marcas dos pregos nas minhas mãos são marcas de amor. Eu me ofereci, eu me doei por você. Esse nosso ambiente aqui, ele precisa ser sempre um ambiente de acolhimento de todos que Jesus conduz até aqui. Aqui no meio da igreja, né? A igreja somos nós, as pessoas. No meio das pessoas que são a igreja, Jesus quer acolher, quer amar essas pessoas. Enquanto igreja, nós acreditamos que somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos as mãos que servem, os braços que abraçam, os braços que acolhem. E a gente abraça e acolhe pessoas complicadas. Pessoas complicadas. Mas esse vai ser o tema do próximo sábado. Por hoje a gente termina por aqui. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.